Graça e paz, meus amados, minhas amadas em Cristo Jesus. Eu me chamo Adriana Fernanda. e essa é minha princesa, minha filha amada, herdeira, né? Fernanda, Maria Fernanda. Então, hoje eu não pude fazer o Almoçando com a Palavra no horário certo. Eu tive que dar uma saidinha, resolver uns problemas e acabei que passei do horário e não fiz. Mas aí eu tô fazendo agora, porque amanhã eu não faço, geralmente vai ser só de segunda. Eu já avisei no outro vídeo que ia ser apenas de segunda a sexta. Então, como amanhã é sábado, eu não vou fazer amanhã nem domingo, aí eu tô fazendo agora nesse horário, mas não deixo de fazer, na verdade. E antes que a gente comece, quero dizer que seja bem-vindo, dê like, comente, compartilhe, ajude esse canal, ajude a obra do Senhor. E a gente sempre costuma fazer uma breve oração. E nós paramos no capítulo 8, né? Hoje nós vamos para o 9, que fala da conversão de Paulo. Eita glória, é forte. Então vamos lá. Peguem suas Bíblias, né? Abra em Atos, que é no Novo Testamento. Atos 9. Atos fica depois de João, minha gente, depois dos Evangelhos. O Novo Testamento se inicia nos Evangelhos, né? Então, temos Atos, livro de Atos, que é um livro muito importante, onde fala, né, do Espírito Santo agindo nas igrejas. Foi daí que começou a pregar a palavra, e aí teve a perseguição à igreja, enfim, e depois a conversão de Paulo, e é muito rico. Então, vamos lá. Pai amado, Pai querido, graças te dou por este dia, meu Pai, por as bênçãos derramadas, por estarmos vivos, por estarmos aqui falando, né, anunciando o Evangelho, trazendo a Tua palavra, fazendo a Tua obra. Te dou graça pela noite que virá, pelo trabalho que nos espera. Muitos estão no trabalho, outros estão já viajando. Que o Senhor venha acompanhar, Senhor, essas pessoas nas estradas, dando livramento em todos os meios de transporte, Pai amado, na estrada onde passam os, né, caminhões, ônibus, transporte de grande porte, como nos ares, né, os aviões, nos mares, os navios, enfim, todo meio de transporte, que o Senhor venha dar livramento, que o Senhor venha abençoar cada vida, que o Senhor visite os lares, visite os comércios, as lojas, visita as escolas, as faculdades, visita, Senhor, e vai, Senhor, fazer a Tua obra. Derrama a Tua misericórdia, Pai, lá em Israel. Acaba com aquela guerra, Senhor. Vidas inocentes estão sendo ceifadas, Senhor, tem de misericórdia. Meus amados, nós precisamos orar por aquelas pessoas. Eles estão precisando da nossa oração. E eu concluo a minha oração, né? Me colocando debaixo da Tua graça, Pai querido, que nós agradecemos o que pedimos aqui. Já somos gratos e gratas, porque nós sabemos que o Senhor, né, é misericordioso. E eu agradeço em nome de Jesus. Então, meus amados, vamos lá. Então, diz assim, capítulo 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Gente, quem já leu esse livro sabe, né, de qual é salteado, conhece a história de Paulo e sabe quem é Paulo. Mas para quem ainda não sabe, Paulo era judeu. Ele era judeu praticante, não era judeu de nascença. Ele era judeu praticante. Ele estudava as leis judaicas e ele tinha orgulho de ser judeu e fariseu, né? De ser, como é que a gente fala? Religioso, né? Então ele achava que estava defendendo
Ele achava que tudo que ele fazia, ele estava fazendo certo e ainda era em nome de Jesus. Perseguindo, matando, era em nome de Jesus. Ele acreditava assim. Então, ele nasceu na cidade de Tarso, né, na região de Sicília. Ele era, né, um cidadão romano, né, de nascença, mas se titulava judeu. E ele tinha 2 nomes. Saulo, né? Ele tinha 2 nomes. Saulo, que era um nome judaico, e Paulo, que era um nome grego. E quando ele se converteu, ele ficou assumindo o nome grego, que é Paulo, né? Então, ele era de família rica, estudou muito, super inteligente, estudou. Paulo era um homem instruído, só não tinha temor pelo Senhor, só não fazia, né, o certo, não obedecia, até que ele teve um encontro com Jesus, não é verdade? Então, vamos lá. E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Aí vem a parte que é a visita de Ananias. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor, numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhes mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Eita glória! Fecha ali, amor. Tá a janela aberta, aí fica o sol. Isso. Aí, olha, Paulo, né, achava que estava fazendo as coisas certas, só que não era. Ele matava, ele era muito bárbaro, né, uma pessoa muito perversa, e ele achava que era em nome de Jesus que ele fazia tudo isso, e não era. Então, ele foi designado para Damasco para acabar mesmo com aquele que tivesse pregando o nome de Jesus, que tivesse falando de Jesus. Ele foi encaminhado para isso. Só que ele se esqueceu, né? Que Deus, ele é quem domina todas as coisas, né? Ele não sabia que Deus tinha escolhido ele, né? Jesus já tinha escolhido ele. O mesmo que matava, exterminava, ameaçava, que fazia atrocidades, seria o mesmo que ia anunciar o evangelho, né? E ele não sabia disso. E Ananias, ele ficou com medo. Você imagina, né? Alguém chegar para você e falar: olha,
Você tem que ir ver fulano de tal, assim, assim, assim. E essa pessoa é assassino, é um louco que sai matando todo mundo, que não tem piedade. Imagine o medo que você vai ficar. Por mais que seja um homem de bem, você vai dizer, meu Deus, mas como assim, Senhor? Logo eu, essa pessoa que não tem pudor, que faz assim, assim, assado. Mas o Senhor disse que ele era um instrumento escolhido para anunciar o nome dele aos gentios, né? E que agora ele ia sofrer pelo nome de Jesus. Que antes ele fazia as pessoas sofrerem, né? Matava, exterminava. Mas agora ele ia sofrer pelo nome de Jesus. Então é isso. Olha, meu amado, minha amada, é forte. A gente acha que manda, né? Que faz e acontece. Mas quando Jesus tem um encontro com a gente muda. Nesse caso aqui, Paulo, ele mudou não foi porque ele quis não, né? Então as pessoas dizem, Deus ele não pega ninguém à força, Deus não obriga, tudo bem. Isso não é da índole de Deus, né? Mas quando Deus escolhe a pessoa, quando Deus tem propósito, tem os escolhidos, você pode fazer o que quiser, Deus permite. Mas vai chegar a hora que Deus não vai permitir mais. Que você vai ter que mudar e vai obedecer. E Paulo foi assim. Paulo, ele teve, né, uma preparação para poder pregar o evangelho. Ninguém acreditava nele, né? Porque quando você tem um passado assim, que não é um passado bonito, você fez algumas coisas assim que não era para fazer, ou fez muita mesmo, ninguém vai acreditar em você. Oxe, mas fulano que era um bêbado, um drogado, um prostituto, um assassino, um ladrão, enfim. Agora pregando o evangelho, ninguém vai crer. Não acreditaram em Paulo. Foi quando ele começou de perseguidor a ser perseguido. Agora sim, ele ia sofrer pelo nome de Cristo. Entendeu? Então, Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasses a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Vejam só. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Meus amados, aqui a gente pode ver, meu Deus, como é forte. Forte. Se você puder dar um glória aí do outro lado, dê, porque é muito forte a presença de Deus. Foi muito forte esse momento. O que aconteceu na vida de Paulo, meu amado, minha amada, é um exemplo. Eu creio, assim, piamente, que pode acontecer na sua vida, na vida daquelas pessoas que eu oro, sabe? Que vai acontecer esse encontro inusitado, inesperado e que a pessoa vai, sabe, mudar mesmo, assim, da água pro vinho e vai obedecer ao Senhor, vai fazer a obra dele com muito zelo, com muito amor. Então, quando a gente está no pecado, a gente não enxerga as coisas. Paulo, ele não enxergava com os olhos espirituais, e sim, né, com os olhos carnais. Então, quando Ananias impôs a mão e falou, né, ele ficou cheio do Espírito Santo. O que aconteceu? As escamas caíram. Ele logo pôde ver, né, enxergar e conhecer Jesus verdadeiramente. Então, é isso que acontece quando Deus encontra conosco, quando temos um encontro com Ele, quando Ele nos escolhe, Ele nos liberta e Ele nos enche do Espírito Santo, né, da sua presença e nos batiza, né, com o Espírito Santo. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Aí depois vem a parte que Saulo prega em Damasco, né? Ele foi pregar nas sinagogas, né, afirmando realmente que Jesus é o Filho de Deus. Olha, antes ele matava as pessoas porque as pessoas afirmavam que Jesus é o Filho de Deus.
E o mesmo que fazia aquelas maldades, agora estava anunciando o evangelho, dizendo que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Olha que coisa linda. Já pensou você ver o seu filho, a sua filha, o seu cônjuge, o seu parente, quem quer que seja, seu pai, sua mãe, não importa, seu namorado, enfim, seu vizinho, aquele seu perseguidor, a O M ou a H, né, do seu cônjuge, que era seu perseguidor nato, dizendo que Jesus, reconhecendo e dizendo que Jesus é realmente o Filho de Deus. Que coisa linda, né, meu amado? Então, não tem pra que a gente ter ódio de ninguém, nem guardar mágoa. A gente tem mais que perdoar, que buscar esse Deus verdadeiramente e servir a Ele, porque não vale a pena se alimentar de mágoa, de ódio. É um veneno que você vai se matando, né, dia a dia. Então todos ouviam e ficavam atônicos, ficavam pasmos, né? E diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, né? A fim de levar amarrados aos principais sacerdotes. Paulo era um assassino cruel, né? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é Cristo. Ora, um judeu que tinha maior orgulho, judeu fariseu, de repente agora sendo contra a lei que ele tinha orgulho, que ele estudou, que ele apoiava, né? Que era a lei judaica. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Saulo em Jerusalém e em Tarso. Gente, Paulo sofreu. O pão que o diabo amassou, triturou e fez paçoca. Já ouviram esse ditado? Pelo nome de Jesus. Eita glória! Era só o começo do que ele ia viver, né? Se você for para a história de Paulo mesmo, você vai ver o quanto ele sofreu. Apanhou, foi preso, sofreu naufrágio, passou fome. Tudo ele passou e ele dizia que tudo era... Ele passava com muito orgulho. O mesmo orgulho, 1000 vezes mais. Eu fico toda arrepiada. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Paulo tinha por Jesus. Se ele lutava, né, perseguindo Jesus, achando que estava fazendo certo, ele lutou mais ainda para defender o nome de Jesus. Um homem que era rico, um homem, né, letrado, de repente se tornar uma pessoa humilde, né? Fugindo, vivendo como um mendigo, né? Na verdade, tendo que fugir, tendo que para não ser morto. Essa é a história de Paulo. Se você for ler as cartas de Paulo, são 13. Você vai ficar maravilhado. Eu convido vocês a lerem as cartas de Paulo, porque é uma bênção. Você conhecer a história profunda de Paulo, o que ele viveu para defender o nome de Jesus. Então, aqui continuamos a história. Então, ele chegou a Jerusalém, procurou se juntar com os discípulos, todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tornando consigo, levou-os para os apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenitas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja cresceu, né? Aqui fala que a igreja cresce, tinha paz por toda a Judeia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Ora, acabou.
a violência acabou porque era Paulo quem causava todo esse transtorno. Gente, me desculpe, a minha alergia aqui, a minha rinite, que tá, eu acho que passei a mão suada, que não deu tempo nem eu tomar banho para vir, né, fazer a leitura. Eu cheguei do comércio e almocei já fora de hora e não tomei nem banho, então tô suada, eu comecei a passar a mão no nariz e eu não posso porque começa a coçar a alergia, só Deus na causa. Então, era Paulo que fazia toda aquela contenda, toda aquela bagunça, toda discórdia, morte e tudo. Aquela desordem era Paulo, então agora tinha paz, porque Paulo estava pregando o evangelho, né? Então as pessoas tinham paz, ninguém morria, ninguém era perseguido e a igreja crescia mais e mais. Então vem a cura de Enéas, passado Pedro por toda parte, desceu também dos santos que haviam em Lida. Então aqui a gente vai vendo, né, a história de Paulo. Esse capítulo é muito grande e para não ficar muito extenso, eu vou resumir. Vem a ressurreição de Dorcas. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas, que era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois a levaram e puseram no cenáculo, como Lida, em perto de Jope. Eu já fiz um vídeo falando sobre essa mulher, sobre Dorcas. É importante vocês lerem esse versículo, do 36 ao 43, porque essa mulher, ela era uma serva de Deus, né? Ela fazia a vontade de Deus, então ela costurava para as pessoas, ela fazia roupa de graça, ela vivia para a obra, ela se doava. E quando ela morreu, as pessoas ficaram sensibilizadas e levaram ela para Pedro, né? Porque Pedro, ele tinha o dom da cura, né? A sombra de Pedro já curava. Imagina ele colocar a mão. Então, acreditaram que Pedro podia, né, ressuscitar ela em nome de Jesus. Então, trouxeram, né, ela, conduziram, né, para o cenáculo e todas as viúvas. Aí todas as viúvas ficavam chorando, porque ela era a protetora das viúvas, né? Das órfãs, naquele tempo não existia muita divorciada, era mais viúva mesmo. E vinham lá mostrar as coisas que ela fazia e diziam, olha aqui que ela fez, olha isso. Então, é muito importante você deixar um legado, né? Você ser bem quisto, as pessoas gostarem de você e dizer, olha, mas fulano era assim, fulano era assado. Olha o que fulano fez, olha, fulano fazia isso. Não vim falar das suas boas obras, não vim falar dos seus defeitos, né, dos seus pecados. Porque ainda tem gente que finge, depois que a pessoa morre, mesmo a pessoa sendo a pior pessoa, fingir que a pessoa, como se a pessoa morreu, virou santo. Aí finge, é tão bonzinho. Não existe isso de falsidade. A pessoa era e pronto, né? A pessoa ficar fingindo só porque a pessoa morreu, não. Nesse caso de Dorcas era diferente. Ela realmente era uma serva de Deus e as pessoas ficaram muito tristes, muito solidárias. Então, o que aconteceu aqui? A gente pode ver no 40. Pedro, tendo feito sair todos, pondo-se de joelhos, orou e voltando-se para o corpo, disse, Tabita. Não é Tabita não, é Tabita, que não tem acento. Levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Então, meus amados e minhas amadas, lá na frente, é nas cartas de Paulo, que a gente vai ouvir a história de Paulo, né? Mas aqui ainda se fala, em Atos ainda se fala muito sobre Paulo, Barnabé, né, suas obras e tudo mais. A gente vai vendo aos pouquinhos as obras de Paulo, enfim, toda a trajetória de sua vida. Mas até aqui, né, a gente vai concluir e
a partir de segunda, porque sábado e domingo eu não gravo Almoçando com a Palavra, é só de segunda a sexta. Aí a gente continua no capítulo 10, que é o centurião Cornélio, e depois a visão que Pedro teve e assim por diante. Tem capítulo que é muito grande, né? Então eu vou resumir a leitura para, né? Mas aí eu convido vocês a lerem a Bíblia de vocês, a leitura toda, né? Que venham ter um entendimento. Então é isso, meu amado, minha amada. Todos nós temos um chamado a cumprir. E nós temos que cumprir. Não adianta a gente fugir, não adianta querer fazer o contrário. Porque Deus, Ele vai ter um encontro sim. Você vai cair do cavalo, você vai cair de onde for, mas você vai encontrar com Jesus. Às vezes é preciso, às vezes é pela dor mesmo, né? Paulo, ele ficou cego, mas depois ele enxergou, porque eram as escamas que estavam impedindo. Então, quando o Espírito Santo, né, desceu sobre ele, as escamas caíram. Mas fala-se que Paulo ficou com um espinho na carne. A gente vai ver isso lá mais adiante. E que ele orava, ele jejuava, ele fazia de tudo e Deus não tirava esse espinho da carne dele. Eu creio que era para ele nunca esquecer, né, de onde ele veio e a missão que ele tinha a cumprir. Então é isso, meus amados. A gente não pode perder a esperança, não pode parar de orar e nem pode, né, fazer maldade, porque a gente paga por isso. Olha, Paulo se arrependeu, fazia a obra com esmero, né? Quando ele morreu, ele disse assim: combati o bom combate. Será que nós podemos, quando Jesus nos chamar, dizer que combateu o bom combate? E ele pôde dizer isso, mas ele sofreu. A vida dele não foi fácil, foi só luta e mais luta. Paulo, ele pagou um preço muito alto por tudo que ele fez. Então, mesmo a gente se regenerando, a gente vai pagar sim nossa sentença. Só que dessa vez a gente vai pagar com Jesus, né? Antes, ele perseguia as pessoas, ele matava e ele achava que estava certo. Mas Jesus disse que ele ia sofrer pelo nome dele. Então, vale muito a pena, sabe? Ele não renunciou, ele não desistiu. Você não vê ele reclamando. Ele, pelo contrário, lá na frente, ele diz, né? Que ele sabe o que é viver na fartura e na escassez, porque ele viveu tudo isso, né? Ele era rico, depois ele foi ser pobre, mas ele tinha muito orgulho de tudo isso, porque ele estava, né, com Jesus. Então, Jesus passou a ser tudo na vida de Paulo. Então, que Jesus venha passar a ser tudo em nossas vidas, na sua vida. Que nós venhamos falar desse Jesus com muita alegria, com muito amor. Que a gente não venha negar e que a gente venha fazer a obra dele, porque é isso que ele quer de nós. Então, fica na paz. Espero que esse capítulo possa trazer um entendimento para a vida de vocês. Leiam novamente, pesquisem sobre Paulo. Se ficaram curiosos, pesquisem como foi Paulo, quem era Paulo. Leiam as cartas de Paulo. São 13 cartas belíssimas, que só fala de amor, de família, né? De praticar o bem, de não guardar mágoas. Enfim, Paulo foi um grande apóstolo, um grande servo do Senhor. Fica na paz e Deus abençoe.